Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O sistema penal cumpre o papel de preparar o detento para que o retorno ao convívio social seja possível? Pois é, quem tem as informações é Júlio Vieira. Um delito, um crime e o réu primário. No prontuário, o X do cenário. A Lei de Execução Penal em vigência no Brasil prevê que todo presidiário, durante o cumprimento da pena, pode ter o direito a uma progressão de regime. Atualmente, os regimes de cumprimento no Brasil são 3, fechado, aberto e semiaberto. A progressão de pena consiste basicamente na passagem do condenado de um regime mais rigoroso, como o fechado, para o semiaberto, por exemplo. Mas para conseguir esse direito, o preso precisa preencher requisitos básicos, como cumprir 1/6 da pena no regime inicial. Em caso de crimes considerados hediondos, a progressão só pode ser concedida após o cumprimento de 2/5 da pena para réus primários e 3/5 para reincidentes. Antes de 2007, pessoas que cometiam crimes hediondos não tinham direito à progressão de pena. Além do cumprimento mínimo da pena inicial estabelecida em julgamento, é preciso que o detento tenha um bom comportamento dentro da penitenciária para conseguir o direito. Também não é possível passar diretamente do regime fechado para o aberto. Especialistas apontam que a progressão de pena é uma das tentativas de fazer com que o sistema penal cumpra o objetivo social, que seria recuperar o cidadão para o convívio fora dos presídios. Em contraste a essa tentativa de humanizar o sistema penitenciário, estão medidas rigorosas, como as revistas feitas em familiares de quem está preso em dias de visita. A mãe de um detento que não quis se identificar relata o constrangimento que sofre durante as revistas. Aquela revista é muito constrangedor pra gente. E outras pessoas cometem, né, as coisas erradas, a gente no caso tem que passar pelo mesmo procedimento, né? É humilhações mesmo, né? Nem todo mundo que vai visitar, né, tem um mau caráter ou a má índole, né? E às vezes a gente que não tem nada a ver acaba passando pela mesma situação. Para o juiz da Vara de Execuções de Contagem, Wagner Cavalieri, ainda não há um caminho claramente definido no país sobre qual seria o real papel do sistema penal. Nós temos hoje no Brasil também um excesso de garantismo. Isso tudo teria que ser revisto, mas com muito cuidado, com muita cautela, né? Para nós realmente verificarmos qual é o objetivo da execução penal. Eu acho que a sociedade até hoje ainda não definiu o que ela espera da própria execução penal. Se é a mera vingança, se é tão somente punir aquele que cometeu um crime, ou se é tão somente recuperá-lo, ou se ambas as coisas, punir e recuperar. Segundo o juiz Wagner Cavalieri, a própria legislação é controversa, com uma série de leis que acabam causando confusão. O direito penal, então, ele deveria ser aplicado para os desvios de conduta e não como uma tentativa de aculturar alguém que ao longo da vida acostumou-se a não cumprir regras. Essas outras questões, nós temos, por exemplo, a nossa legislação, ela parece uma colcha de retalhos, né? A cada momento surge uma lei nova e às vezes dentro de um processo de execução nós temos mais de uma condenação e cada um desses delitos ele observa uma regra diferente. Isso cria dificuldades, cria embaraços, às vezes o próprio sentenciado não entende o que está acontecendo com a sua execução. Em mais uma tentativa de preparar os detentos para um retorno ao convívio social após o cumprimento da pena e para que eles ocupem o tempo ocioso na cadeia, a Secretaria de Estado de Defesa Social fecha parcerias com empresas e órgãos públicos para que os condenados trabalhem. Dos presos que cumprem pena em Minas atualmente, 55% trabalham. São cerca de 12 mil detentos que têm a remissão de um dia da pena para cada 3 trabalhados. Além disso, eles recebem cerca de 75% do salário mínimo atual. Parte desse dinheiro é guardada em uma espécie de poupança e pode ser retirada pelo detento assim que sair da cadeia. Somente nas obras de modernização do Mineirão, 200 presidiários chegaram a trabalhar ao mesmo tempo. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Estou voltando. Para saber se o regime de progressão de pena cumpre sua função social, outros detalhes também, nós vamos conversar agora com o psiquiatra forense, Dr. Paulo Repsold. Dr. Paulo, bom dia, prazer falar com o senhor novamente aqui na Band News. Bom dia, o prazer é todo meu. Dr. Paulo, eu vou começar já jogando uma batata quente na sua mão. Por que a sociedade, por que um cidadão, ele deve acreditar que um sujeito que foi preso por cometer assaltos, roubos, ameaças com armas, etc., esse cara tem recuperação? Por que a gente tem que acreditar nisso? Porque nem todos
uma parte significativa da população prisional, carcerária, penitenciária, não são portadores de transtornos mentais, compelem de forma contínua, persistente, ao delito, ao crime, como os casos de transtornos de personalidade, sociopáticos, psicopatas, que são pessoas que têm um viés muito mais voltado ao crime, independente de outros fatores até sociais. Não que esses não possam contribuir positivo ou negativamente, mas que são mais rígidos, mais inflexíveis a essas influências do ambiente, da sociedade. Ou seja, existe uma parcela significativa da população que sim, são suscetíveis e flexíveis à influência do ambiente. Então, se trabalharmos de forma eficaz, efetiva, para reduzir a nocividade da influência que foi dada a essa pessoa ao longo da sua vida até o momento do seu aprisionamento, seu encarceramento, pode ser que ele tenha algum tipo de recuperação completa ou até ou mesmo que seja parcial, ou seja, reduza o impulso criminoso dele. O problema está nesse si, né, doutor? O problema está no si, né? Se a gente trabalhar. Exatamente. E isso era no mundo inteiro. Isso não é um problema tipicamente do Brasil. Claro. É um problema do mundo inteiro. Existe um percentual X, que aí varia, de pessoas que são sociopatas, e esses realmente, a prisão tem mais um efeito de contenção do que de tentar ressocializar e tratar. A outra população, que é a maioria, graças a Deus, claro, são pessoas que conseguiram atingir esse grau de atipicidade, marginalidade, de serem criminosos, por influências mais psicológicas e ambientais, ou seja, não tem na sua gênese genética uma tendência ao crime. Então essas pessoas, dependendo de como ocorrerem a forma que ocorrer o cumprimento da sua sentença condenatória no regime fechado ou semiaberto, ele poderá ou não melhorar, reduzir ou até abolir seu impulso criminoso. Agora, com base nisso tudo que a gente falou até agora, nessa impossibilidade, pelo menos demonstrada até agora, do Estado oferecer meios para uma recuperação efetiva, mais global, ou até para filtrar, né, quem é recuperável, quem não é, também há uma dificuldade de se fazer isso. O que o senhor acha dessa história da progressão de pena? Isso é adequado aos parâmetros, aos padrões atuais do sistema carcerário brasileiro? Não, a progressão de pena, ela ocorre no mundo inteiro, isso é correto. O problema do Brasil, aí sim é específico, e eu coloco, não dá para pôr CPF, porque são bilhares de CPF, mas dá para colocar endereço. Congresso Nacional. Não é? Ou seja, se a legislação brasileira federal, que é a que rege essa área, ela é muito flexível, ou seja, muito errada, muito incoerente, e acaba propiciando essas progressões erradas, ou seja, de forma errada em cada pessoa. Ou seja, o sujeito que é condenado por crimes, assim, logo ele já está solto, já está cumprindo regime semiaberto, condicional, ou seja, é complicado. Então, ou seja, nós temos que melhorar, aperfeiçoar a legislação brasileira, tanto a legislação penal como outras legislações que influenciam a área penal, para que possamos ter uma progressão de regime de cumprimento de pena mais adequado à realidade brasileira, mais adequado à nossa sociedade, à nossa cultura. Ou seja, o Brasil, eu repito, é um país de legislação e de cultura que favorece a sociopatia, isto é, aos transtornos de personalidade e comportamento voltados para o crime e para o desrespeito às leis. Acha que isso é inerente ao brasileiro? Já disseram que a corrupção no Brasil ela é endêmica e toda forma de criminalidade não deixa de ser, evidentemente, uma forma de corrupção, né? Só acha que isso está no dia a dia? Né? Corrupção no Brasil é endêmico. Corrupção existe em qualquer país do mundo, no Japão, na Noruega, ou seja, qualquer país pacificamente aceito mundialmente como sério. Só que se um homem público ou mesmo uma empresa privada for no Japão ou na Noruega, for
apanhados com um comportamento corrupto, ele será punido de forma severa. Sim. Né? E além... No Brasil não. No Brasil não acontece isso, então é complicado. Há uma complacência, né, exagerada demais em determinados casos. Exatamente. Nós estamos vendo agora que o Supremo Tribunal Federal deu uma pena maior para o sujeito que trabalhou para um grande corruptor do que o chefe da quadrilha. Não é que pode. Ou seja, a legislação brasileira e os nossos magistrados, eles não estão errados, eles estão cumprindo a lei. Quem está errado, repito, endereço chama-se Congresso Nacional. Tem que mudar. É ali que está o grande problema do Brasil. Tem que mudar na raiz, né? Dr. Paulo Repsoli, psiquiatra forense, falou conosco mais uma vez aqui dentro do nosso Grande BH em Pauta, nessa discussão dessa semana que fala sobre o sistema prisional no Brasil e em Minas. Falando de Minas, a gente acaba falando do Brasil. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Muito bem. País de leis frouxas, isso que a gente tem.